Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Um dia de muita paz, um dia de muita força e de muita fé para cada um de nós, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar, conceder a cada coração que aqui se faz presente aquilo que ele mais necessita. Que a todos que passam por uma dificuldade, Jesus possa descer o bálsamo da fé que abranda as dores da alma. E para todos aqueles que se encontram em dúvida, receosos de tomar alguma atitude, que Jesus possa os inspirar, concedendo o melhor caminho, a melhor resolução, o melhor caminho a ser tomado. Que Jesus nos inspire, nos proteja em mais um dia que se inicia, meus irmãos, porque é com muito carinho que nós estamos aqui iniciando a nossa manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este aqui é um momento, meus irmãos, que nós estamos como uma grande família, reunidos em Jesus para acolher uma mensagem de fé, de esclarecimento e de esperança para o nosso dia. E hoje nós vamos convidar a todos para iniciarmos a nossa reflexão indo lá no Livro dos Espíritos, outra obra muito esclarecedora e esperançosa para todos nós. E lá no Livro dos Espíritos, meus irmãos, nós vamos justamente na pergunta 893. Olha o pedacinho da resposta que os bons espíritos irão destinar a Allan Kardec justamente nessa pergunta 893. Olha o que eles vão nos dizer. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Os bons espíritos aqui nos afirmam que sempre há uma virtude quando há uma resistência voluntária nossa ao arrastamento das más tendências. Meus amados irmãos, para a gente refletir um pouquinho isso aqui hoje, vamos nos lembrar que toda alma que a gente tem como exemplo de uma alma no caminho do bem é uma alma virtuosa. São almas que a gente olha e fala, nossa, mas que alma virtuosa, que alma bondosa, que alma pacífica. Então, só tem qualidades de virtudes que nós destinamos a essas almas. E eu estou dizendo aqui de grandes almas que já passaram pela Terra. Pessoas que já passaram pela Terra são exemplo de virtude para todos nós. Então lembremos que essas pessoas são muito virtuosas, carregadas de sentimentos nobres, carregadas de virtudes. Ou seja, as virtudes delas falam muito mais alto do que as más tendências, do que as chagas morais. Então acaba que a gente tem elas como exemplo, porque são muito bondosas, são o exemplo da onde nós queremos também um dia chegar. Não é verdade? Então toda alma muito bondosa, toda alma muito elevada é uma alma virtuosa. Só que com frequência nós nos questionamos como conseguiremos alcançar essas virtudes também. Como conseguiremos alcançar essa elevação para também sermos almas virtuosas um dia? Como chegaremos lá? Porque nós ainda possuímos muitas más tendências. A gente possui tanta má tendência, tanta tentação, digamos assim, dentro de nós, que Jesus até fixou um pedacinho disso na oração que Ele nos ensinou, para que nós sempre nos lembrássemos de rogar a Deus auxílio para que a gente não caia em tentação, não é mesmo?
Tem um pedacinho ali da oração que Jesus nos ensina para sempre nos lembrar, a oração do Pai Nosso, para sempre nos lembrar, para a gente rogar a Deus auxílio e ajuda para que Ele nos ajude, para que a gente não caia em tentação, não é mesmo? Porque quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentação, Pai. Pois é, porque as tentações ainda falam muito alto em nosso coração, essas más tendências nossas. Queremos ainda ir pelo caminho mais largo, damos mais voz ao que nos beneficia mais rápido, aos desejos, aos prazeres passageiros. Então, todas essas más tendências, parece que elas ainda têm muita força dentro do nosso coração. Então, elas estão falando muito mais alto pra gente do que as virtudes ainda. E aí nos questionamos, como alcançaremos essas virtudes com tantas tentações interiores, com tantas más tendências ainda? Como sermos almas virtuosas, bondosas? E meus irmãos, a resposta, um pedacinho aqui do que a gente pode fazer, está na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, que acabamos de ler. Olha só, os bons espíritos dizem, olha, toda vez que nós temos uma resistência voluntária, ou seja, por desejo nosso, por vontade nossa, por querer nosso, quando nós temos uma resistência voluntária para não nos arrastarmos às más tendências, temos aí uma virtude. Então, meus irmãos, de frente para oportunidades, de frente para situações, de frente para convites, de frente para algumas chances que nós percebemos que são arrastamentos aí onde a má tendência está falando mais alto, que nós possamos ter uma resistência voluntária aí e tomarmos a decisão pautada nas virtudes e não pautada nos desejos baixos. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, diante das situações, podemos escolher quem irá falar mais alto. A virtude, os bons sentimentos, a conduta aproximada de Jesus ou as más tendências, o arrastamento para as tentações, ou o mal que ainda habita dentro de nós que vai falar mais alto, os vícios morais falará mais alto. Qual está sendo a nossa escolha diante de oportunidades, chances, vivências na nossa existência? Bom, meus amados irmãos, vou convidar todos para nós encerrarmos o nosso evangelho de hoje, encerrar com essas palavras em nosso coração, que possam ser palavras muito proveitosas para todos nós, antes da gente falar algo, antes da gente tomar uma decisão, antes de agirmos. Pensemos, quem está guiando essa nossa atitude? As virtudes, como Jesus nos ensina, ou as más tendências nossas ainda? E aí nós saberemos, meus irmãos, como estamos agindo na nossa vida. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada lá no nosso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Este item 8, ele é titulado A Virtude, meus irmãos. Então hoje a gente falou aqui um pouquinho dela, unindo com o Livro dos Espíritos, que nos traz esta explicação, esse esclarecimento maravilhoso para todos nós sobre virtude, aproximando a virtude da gente, porque muitas vezes enxergamos as virtudes como algo muito angelical, algo muito distante ainda da nossa condição inferior como almas. Só que essa pergunta 893 do Livro dos Espíritos, a resposta dela nos aproxima da virtude, mostrando que assim, olha, mesmo nós, em nossa condição inferior moral ainda, meus irmãos, podemos começar a ter uma virtude ativa, colocar as virtudes em prática. Como que faz isso? Resistindo voluntariamente à voz das más tendências que habitam em nós. Meus irmãos, fiquemos em paz e também nos lembremos que é uma mensagem
da nossa querida e amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.